Conversar com o Pedro Ernesto agora aqui na continuidade desse trabalho de dissertação, resgate da narração de futebol no rádio de Porto Alegre. Pedro, uma satisfação te ouvir e primeiramente, né, como é que tu pode resumir tua carreira, onde é que tu começou, né, até tu chegar hoje nesse status, hoje narrador aqui na Rádio Gaúcha? Eu comecei em 1973, teve um concurso aqui na Gaúcha, 32 pessoas se inscreveram e sobraram 2, eu e o Nilton Azambuja. Em seguida ficou o Nilton Azambuja, eu saí e fui trabalhar na Farroupilha, 73. E aí foi meu primeiro emprego, na Rádio Farroupilha. 6 meses depois eu vim para cá, aí fiquei um longo tempo. Em 1984 eu saí, abri a Rádio Sucesso, da Rádio Sucesso eu fui para Difusora na época, que hoje é Bandeirantes, e ainda em 84, não cheguei a ficar um ano fora, voltei para cá e estou aqui até hoje. Você atuou como repórter também, né, Pedro? Mas começou como repórter ou antes já havia narrado? Não, eu comecei como narrador, e aí quando eu saí para fazer esse esquema na Rádio Sucesso também na Difusora, que hoje é Bandeirantes, eu voltei sendo repórter e trabalhei durante... deixa eu ver, uns 8 anos de repórter aproximadamente. E depois, quando o Ranzolinho encerrar a carreira, eles me colocaram para ser o substituto do Ranzolinho. O que de interessante da reportagem tu trouxe para a narração? O que foi bom de ter trabalhado como repórter para a visão que você tem na cabine? Eu acho que essa passagem pela reportagem foi muito boa, porque te dá uma série de oportunidades de conhecer um pouco melhor, né? Como é que é o bastidor de futebol, como é que as coisas funcionam. Claro que hoje tem muita coisa mudada, mas eu ainda uso muita coisa que eu aprendi naquela época. Acho que foram anos muito produtivos e que me ajudam muito. Por exemplo, a gente tem o exemplo agora do André Silva, né? Que é repórter e agora também aos poucos está entrando definitivamente ou não na narração. A ideia é trabalhar futuramente narrador-repórter, é uma nova função que está surgindo? O que não pode mais é o narrador ser só narrador, né? Trabalhar uma vez por semana. Isso já está complicando um pouco porque tu tem que ter mais atividades. O André está se tornando narrador da rádio, está indo muito bem, há um projeto todo para que a gente dê apoio para ele, enfim, dê continuidade a esse processo. Mas a gente não quer que ele seja aquele narrador que só narra, que não faz mais nada, né? Então o André tem um grande conhecimento olímpico de futebol e tal. Ele vai ser o editor dos Jogos Olímpicos, que vão acontecer agora no ano que vem no Rio de Janeiro. Então nós temos uma atividade muito mais ampla do que apenas ser narrador, mesmo porque tudo isso gera informação. E o narrador informado ele é muito melhor do que o que não está informado. Voz é tudo, aquele vozeirão, né, de antigamente, ou já mudou tudo isso? Não, mudou completamente. A voz é apenas um dos componentes. Claro que não pode ter voz de taquara rachada, né? Mas não é mais o vozeirão. Hoje se trabalha com conteúdo e forma, né? Conteúdo é aquilo que tu sabe, aquela informação que tu tem, né? A cultura que o camarada leva para o microfone. E forma, alguns têm um pouco melhor, outros têm um pouco pior, mas a forma também é um fator importante. Mas eu estou achando tenho convicção de que o conteúdo tem hoje uma predileção. Agora, Pedro, quais foram as tuas influências? Você citou o Ranzolin, que para muitos foi uma das principais influências. Ranzolin, né, te pergunto se foi realmente, e além dele, quem mais? Não, as minhas influências são do Mendes Ribeiro e do Pedro Pereira. Eu pouco influência tive do Ranzolin, mesmo porque ele é muito diferente de mim. Eu não estou dizendo que ele é pior ou melhor, estou dizendo que ele é ótimo, só que muito diferente de mim. Eu sou muito mais ousado na linguagem, etc. E o tipo de narração que eu tenho lembra muito mais o Mendes Ribeiro, lá na Copa de 58, quando ele fazia algumas frases, assim como eu tento fazer hoje. Eu acho que está muito mais perto do Mendes Ribeiro. Pois é, qual é então a característica? Como é que tu caracterizaria a tua narração hoje? Não, eu parto do princípio que não há jogo igual, não há jogada igual. Então eu não tenho muita coisa pronta assim. O que caracteriza a minha narração é ver o que está acontecendo e tentar descrever exatamente aquilo que está acontecendo, porque as coisas, depois de 43 anos narrando futebol, elas continuam diferentes de jogo para jogo. Isso também tem a ver, por exemplo, com a questão da abertura de jornada. Tu produz um texto ou é espontâneo, o que vem, alguma informação no momento? Não, também não produz texto porque cada abertura de jornada tem uma característica, cada jogo tem uma característica. Está chovendo, não está chovendo, tem público, não tem público, o juiz chegou, aconteceu alguma coisa e tal, então tudo tem diferenças. Então eu não escrevo, eu faço tudo de improviso. Quais são as competências principais para um bom narrador hoje? Eu acho que o narrador precisa ter ritmo, né, de narração, né? Voz ajuda e muito conteúdo. Eu acho que com conteúdo a gente vai longe.
E por isso que a ideia de estar no sala de redação, onde eu preciso ter conteúdo, eu preciso ter informação, ou do Andrezinho, que vai ser o nosso editor olímpico, que vai fazer outro tipo de reportagem, e tudo isso ajuda no conteúdo, e isso é muito utilizado na narração. Sabe que no trabalho que eu estou fazendo, um dos narradores que eu estou estudando é o Cândido Norberto, né? Inclusive são poucas as gravações que se tem dele narrando, enfim, mas ele tem um grande legado para o rádio, que é inclusive o sala de redação, que você acabou de citar. Qual é a importância para você hoje, Pedro Ernesto, apresentar esse programa que tem tanta história no rádio? Primeiro, deixa eu te dizer o seguinte, eu acho que é um ciclo, né, de narradores aqui no Rio Grande do Sul. Teve o Guilherme Sindenberg no primeiro momento, lá na década de 40, quando tudo começou. Depois veio o Cândido Norberto, depois veio o Pedro Pereira, depois veio o Mendes Ribeiro, depois o Pedro Pereira, depois o Ranzolin. Acho que esses foram os grandes narradores da história, né? Qual é o outro? A influência do Sala de Redação. O Sala de Redação é um programa fantástico, né? É um programa que não é exatamente um programa de jornalistas, ele é um programa de personalidades, né? Ele tem uma sintonia maravilhosa, ele é um programa descontraído, ele tem algumas loucuras, né? Algumas ousadias de linguagem, tudo isso faz do Sala de Redação um sucesso. Voltando para a tua narração, você fala da questão do conteúdo, né? Que é importante hoje o narrador ter o conteúdo, mas e as questões como improviso e emoção também, né? Você colocaria que são fundamentais para o narrador? O narrador é a essência do improviso, né? Tanto que eu nem na abertura eu escrevo, não escrevo absolutamente nada, eu levo só uma pasta de texto, né? E como eu te disse, cada lance é um lance, cada jogo é um jogo, cada história é uma história, então para cada história tem um tipo de descrição. Eu acho que esse é o processo. E o outro é o seguinte, tu tem que viver a emoção do torcedor. Se o torcedor está sofrendo, o narrador tem que estar sofrendo. Se ele está vibrando, o narrador está vibrando. Porque tu está dentro do jogo, né? E aqui no Rio Grande do Sul as pessoas têm esse hábito de ir para o estádio, levar o rádio, etc., né? Então tem que estar convivendo com aquilo que o torcedor está sentindo. O rádio sofre algum risco, na tua opinião, hoje em dia, ou nada a ver? Isso aí é só uma especulação, né, que não tem sentido, apesar aí do AM estar acabando, agora tudo virar FM, agora a rádio da internet, enfim, né? Não, eu acho que o rádio foi o veículo de comunicação que foi mais privilegiado com a história da internet. Que a internet nos levou a qualquer momento para o Japão, para a Austrália, etc, etc, né? Hoje, com o aplicativo da Rádio Gaúcha, ou de qualquer rádio, tu ouve a rádio em qualquer lugar do mundo que não existia antigamente. Então eu acho que de todos os veículos de comunicação, o que mais está se fortalecendo com a internet é o rádio. Basta ter conteúdo, ou seja, o cara que está lá no Japão, quer saber do Grêmio Nacional, ele vai no aplicativo da Rádio Gaúcha. Pedro, o É Demais, né? Teu grande bordão, está muito conhecido já desde os últimos anos. Você lembra de onde é que surgiu esse bordão? Inter e São Paulo, no Morumbi, aquele jogo que eu disse que o Inter rasgava a camisa do São Paulo e pisava em cima dela. Segundo gol, eu digo, é demais, né? E aí as pessoas acharam legal e tal, eu digo, vou usar isso aí, realmente deu sucesso. Você sempre foi favorável a essa questão dos bordões também? E tem mais outros bordões hoje em dia? Não muito, eu acho que tem que ter uma coisa ou outra e terminou por aí. Questão dos enfeites, ecos, né, efeitos de jornada, por exemplo, que nem se faz no rádio de São Paulo, Rio de Janeiro muito, né, que aqui no Rio Grande do Sul nem tanto. Você é favorável, gostaria que isso aí acontecesse, por exemplo, aqui na Gaúcha? Não, acho que o estilo do Rio Grande do Sul, o jeito que as pessoas ouvem rádio, respiram rádio, não cabe isso. Tem alguma influência do rádio do exterior na tua narração? Não, nenhuma. Para fechar então, quem é que você diria hoje que é um narrador de futuro, dessa nova geração, que tem tudo para ser um grande narrador futuramente, né? Eu acho que o Andrezinho é a grande promessa que nós temos. Nós vamos fazer uma aposta muito grande em cima dele e eu acho que ele vai dar um resultado muito bom. Legal. Valeu, Pedro Ernesto. Obrigado pela gentileza. Sucesso para você. Valeu, um abraço. Tchau.